noite, pessoal. Paz do Senhor, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós estamos aqui hoje reunidos para fazer um bate-papo entre as meninas e mulheres de Deus e mais exclusivamente do Departamento de Pérolas, que é o Departamento de Meninas, Jovens e Adolescentes. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante. É por isso que nós temos duas convidadas especiais aqui, porque elas vão nos ajudar nesse assunto. E antes da gente começar para falar, porque esse assunto ele é muito importante para nós e também porque muitas vezes nós temos dúvidas a respeito dele. Então, antes da gente começar, eu gostaria de estar apresentando aqui as meninas, elas vão falar um pouquinho a respeito delas e vamos seguindo. Então, aqui a pastora Débora. Olá, graça e paz, é um prazer estar aqui com vocês. É um assunto muito importante que eu acho que vai ajudar muita gente para dar um norte, para a gente não ficar perdido, né? E é um assunto muito útil, acho que vai ser enriquecedor a nossa conversa. É uma honra ter a senhora aqui com a gente. Também nós temos a nossa convidada especial, a Evelyn, que ela vai também estar falando a respeito desse assunto. Olá, boa noite, paz do Senhor. Eu acho que esse assunto gera muita dúvida, às vezes, entre nós. E hoje, falar sobre ele vai ser muito importante, realmente. Então, estou muito feliz de estar aqui e de compartilhar isso com vocês também. Também é uma honra ter você aqui, viu, Evelyn? E nós também temos a Rafaele, que ela vai estar me ajudando aqui no desenvolvimento tudo desse bate-papo. Ela está muito ansiosa para estar falando, fazendo perguntas aqui para as nossas convidadas especiais. Tô com medo. Rafa. Oi, amigos. Tô aqui, tá da hora até agora, tô animada. Mas um detalhezinho que acabei passando aqui eu tava comentando sobre, a gente vai falar sobre esse assunto às vezes é duvidoso, mas que assunto, né? Que assunto é esse? Bom, pessoal, o nosso assunto vai ser sobre o que é chamado. O chamado de Deus para nossa vida. Qual é o seu chamado? E antes da gente começar, então, nós vamos fazer uma oração. A pastora Débora vai estar fazendo essa oração. Não é de costume os convidados fazerem oração, mas hoje, em específico, a gente preferiu dessa forma. Até fizemos um sorteio aqui. Então, a pastora Débora. É uma honra. Senhor Jesus, queremos te agradecer por esta oportunidade que o Senhor nos concede e acreditamos que nada acontece por acaso, tudo tem um propósito. Te agradeço pela vida das tuas filhas que aqui estão, pelo Departamento Pérolas, que essas meninas possam frutificar para a tua glória. Muito obrigado por esta oportunidade. Em nome de Jesus que nós pedimos e te agradecemos. Amém. 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 Então, pessoal, como nós falamos, o assunto vai ser sobre qual é o seu chamado. Só que antes da gente começar a falar em específico alguns tópicos, a pastora Débora, vai estar explicando sobre o que é um chamado. Porque não sei se vocês sabem, mas o chamado ele é dividido em três tipos. E ela vai estar explicando antes da gente começar a falar sobre o assunto que nós queremos hoje. Bom, o chamado. Tem o chamado universal, que é para todos. Por exemplo, todo ser humano foi chamado para a salvação. Deus enviou o seu Filho para salvar a todos, mas que todos? Só que nem todos creem. Então, João 3,16 vai dizer, porque Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Então, se eu creio que ele é o Filho de Deus, então a salvação é para mim. Esse é universal. E tem o chamado individual, que é para uma pessoa específica. E todas têm um chamado. Agora, eu preciso saber qual é esse chamado para que eu evolua. E, geralmente, esse chamado ele vem acompanhado de uma habilidade, uma vocação que você tem, e aí você vai se desenvolvendo e aquilo vai ficando mais forte, as circunstâncias vai também te levando para aquela direção e as pessoas começam a ver isso em você. Às vezes, o portador do chamado não tem a consciência de que ele está apto, mas está fluindo. Então, é um chamado específico, individual, que vem também através de uma vocação.
E tem o chamado ministerial, que daí ele não é para todos, né? A pessoa ela é vocacionada por Deus ministerialmente. Então, por exemplo, vou pegar prático da minha casa, o meu esposo, o pastor Alex. Ele conta que na época de creche, eles brincavam de cultinho. E adivinha quem era o pastor daquele culto? Desde Então, cedo. já nasce. E todos podem ver que flui naturalmente. Então, não tem como se ter um pastor. Ele já nasce. Ser pastor, já nasce. Davi cuidava das ovelhas do pai. Depois, ele direcionou uma nação, foi rei de uma nação, né? Moisés cuidava das ovelhas de Jetro. Depois Deus o chamou para ser o libertador do povo de Israel. Então isso flui. E aí as meninas, elas vão tocar no assunto que também é bem legal, é justamente isso que quando nós temos as dúvidas, porque quem nunca pegou se perguntando qual é o chamado de Deus para minha vida? Sim. Eu mesmo já fiz essas perguntas várias vezes. Acho que todos, né? Acho que todo mundo já fez essa pergunta. E às vezes a gente fica na dúvida, como que eu vou saber exatamente se Deus quer que eu faça tal coisa ou o que realmente Ele quer que eu faça? Então, eu acredito que no desenvolver desse bate-papo a gente vai estar comentando, as meninas também vão estar comentando aqui um pouco das suas experiências. E aí, como a Rafa queria falar muito, ela vai começar então fazendo a primeira pergunta para vocês. E aí, primeiro ela vai fazer a pergunta para a Evelyn. A Evelyn vai estar respondendo e logo após a pastora Débora, tá bom? Qual é o seu chamado? Me conta. Então, eu fui chamada por Deus para ser pregadora da palavra. Glória a Deus. Que chamado maneiro. Mas não foi fácil, não. Na verdade, quando eu recebi esse chamado, foi na minha igreja, na DVN do Topé. Eu estava num culto. E um pastor que veio de fora veio falar para mim. Ele chamou os meus pais, eu nunca esqueço dessa cena. Ele me chamou meus pais e falou tudo, contou a minha história, sem coisas que eu nem sabia, que só a minha mãe sabia. Porque eu estar aqui já é um milagre, na verdade. Então o chamado começa quando a gente nem espera. E quando ele apareceu na minha vida e o pastor olhou para mim e falou: "Você vai ser pregadora da palavra", eu saí da ministração depois que ele falou, eu falei, bem louca, esse homem, eu não vou ser pregadora. Eu quase não converso. Eu sou taxada na igreja de ninguém gostar de mim, porque eu sou muito séria dentro da igreja. E eu acho que as coisas têm que ser levadas dessa forma. Então, quando ele falou aquilo, eu me fechei. E a primeira coisa do chamado que às vezes acontece na nossa vida, negação. A gente nega muito. Então, o que aconteceu comigo? O chamado veio e eu falei, não tem como, é impossível para mim. Então, ao longo da minha vida, o Senhor foi me direcionando. Eu cresci sendo uma jovem que cantava na igreja, então isso nunca passou pela minha cabeça. Só que aí que vem a questão. A gente estava falando antes sobre direcionamento. Deus nos direciona a fazer certas coisas. E não é muito intencional. Na nossa cabeça, a gente está achando que é mais alguma coisa, é mais algo normal, comum. Então, foi algo assim. Deus falava comigo através da palavra, só que eu negava. Eu falava, é impossível isso acontecer comigo. E continuava, até que um dia eu falei assim, bom, se Deus tem isso na minha vida, então eu vou aceitar. E eu aceitei. E hoje, para mim, parece natural. Quando antes eu ficava nervosa de saudar os irmãos com o Pai do Senhor na igreja. E hoje fica muito mais simples para mim quando eu vou dar uma palavra ou vou dar uma saudação na igreja. Fica tão tranquilo, parece que aquilo realmente Deus olhou e falou assim, é feito para você. Não tem para onde correr. Quando a gente pensa que a gente vai correr, é quando o Senhor fala assim, tá chamada. E é por isso, eu acho que a maior direção de Deus na nossa vida, quando a gente tem dúvida, é a negação, porque vem, e também do nada vem aquele desejo ardente. Parece que ao longo da nossa vida, ele vai só crescendo. Eu demorei, eu acho que uns 6 anos para
segurar esse chamado na minha vida. Mas é tipo assim, eu sempre tive o desejo de conhecer outros países. E o Senhor falou que é pregadora missionária, e eu falei assim, mas por quê? Mas eu sempre tive o desejo de aprender o inglês, sempre tive o desejo de conhecer outros países. Então, isso desde a minha vida, desde criança, foi crescendo. E agora, vendo que eu estou falando sobre, eu estou pregando, já preguei em alguns lugares, eu olho para trás e falo, se eu tivesse aceito antes, seria muito mais fácil. Então o chamado começa da negação. Aí você aceita e parece que as coisas só caminham diante daquilo que você foi chamado. Uma coisa bem interessante aqui, pessoal, foi quando a Evelyn falou a respeito da negação e como às vezes é difícil a gente aceitar, né? Por mais que a gente fale, Senhor, o que o Senhor tem pra mim? Qual é o seu chamado? Aí quando Deus fala com a gente, quer mostrar uma direção, a gente fala, não é isso não. Exatamente. Não, eu esse acho daqui que não. o que pega é que nós temos muito medo do novo. Sim. Então, tirou a gente da zona de conforto. Aí você... Primeira coisa, não quero. Exatamente. Então, a Evelyn falando e me remeteu, também passei por esse período de negação, que é ser esposa de pastor. Eu nunca me vi, gente, como esposa de pastor, nunca. É uma responsabilidade, assim, muito séria, você lidar com pessoas, mas quando Deus chama, Ele capacita. E essa capacitação, ela vem, não tem uma receita pronta, é no processo. A partir do momento que você diz sim, e aí as coisas vão fluindo, que nem a Evelyn falou, que quando ela olha para trás, ela vê o desejo de ter aprender uma nova língua, e hoje vai tudo se encaixando. Para ela, no primeiro momento, talvez não fazia muito sentido, mas hoje ela já olha com um olhar, uma outra visão. Ela entende que tudo faz parte de um quebra-cabeça que vai se encaixando e as coisas vão fluindo. E o chamado vai sendo exercido, né? Exatamente. Uma das coisas que a gente acaba esquecendo é que quem nos chamou é Ele que nos capacita. Sim. Então é Ele que vai nos direcionar. É claro que nós também temos que fazer a nossa parte. Por exemplo, ela falou que é pregadora do Evangelho. Sim. Mas ela tem que fazer a parte dela. Que Ler a ela Bíblia. tem que estudar, ler a Exatamente. Bíblia. Ela falou sobre fazer missões também, pregadora, missionária. Então, também tem a parte dela que envolve. Só que assim, igual a senhora falou, no começo parece que dá um medo. A gente sente esse medo e por sentir isso daí, muitas vezes é onde a gente não aceita ou tem aquela coisa, mas será que vai dar certo? Será que é isso mesmo? Tem aquelas dúvidas. Então, a gente tem que acreditar também que se Deus colocou a gente, se Ele nos escolheu, se Ele nos chamou para fazer alguma coisa, nós temos que confiar que Ele vai nos capacitar, Ele vai nos guiar e vai nos direcionar. Bem isso. Eu acredito que a senhora comentou já a respeito do que a Rafa, então, fez a primeira pergunta. Pessoal, só uma coisa aqui que eu gostaria de falar antes. Para quem quiser o contato, tá? A gente pode passar depois no final, da pregadora Evelyn. Aqui nós também temos uma ensinadora. Ensinadora esposa da de palavra, pastor nem pode sair. Esposa de pastor, ela tem um ensinamento muito bom. Mas então, agora a gente vai fazer a segunda pergunta. Só antes de uma coisa, porque nós temos aqui os bastidores, tá? Então o pessoal está nos ajudando aqui. A questão do chamado universal também, que é quando Jesus fala a respeito pra gente pregar o evangelho. E de Isso fazer também, discípulos. exatamente, isso também é um chamado para todos nós. Sim. É o universal. Nós Eu não- temos essa obrigação de pregar o evangelho a toda criatura. Perfeitamente. Eu não preciso fazer teologia para eu falar de Jesus. Exatamente. A partir do momento que eu tive uma experiência com Ele, Ele é o meu Salvador, mudou a minha vida, então eu vou apresentar aquele que também precisa, já que certeza. é para todos a Sim. salvação, para que a vida dele também seja transformada, né? Exatamente. O pastor Jefferson até tá colocando aqui alguns versículos. Ele tá mandando um monte de coisa aqui. Eu acho que a gente vai conseguir ler um ou outro, tá? Que tá em Jeremias 1:5, que diz: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei as nações e te dei por profeta. É exatamente aquilo que a gente falou. Deus chamou, Ele capacita a gente. E Ele tem poder para isso. É porque com o medo também gera mais dúvidas ainda no nosso coração.
Por exemplo, se a gente for analisar biblicamente, várias pessoas negaram o seu chamado. Várias pessoas falaram que não eram capazes para isso. Só que ao longo da trajetória a gente vai vendo que as coisas só fazem sentido porque eles estão exercendo essa função que Deus escolheu. E é aquilo, né? A carta de Romanos fala, porque dele, por ele, para ele são É todas tudo as dele, coisas. né? Tudo dele, Então, se a exatamente. gente coloca algo na nossa vida, um impedimento, falando assim que a gente não consegue, como é que a gente está glorificando a Deus por isso? Então, apesar da gente estar falando, é um papo leve, mas também é muito sério. O chamado vem com uma responsabilidade. Por Sim. exemplo, igual a pastora estava falando, cuidar de pessoas não deve ser nada fácil. Não, porque nós não somos fáceis de lidar, né, gente? Exatamente. É muito complexo o ser humano, né? Então, é que nem eu falei, não tem uma receita pronta, uma resposta, um direcionamento que você dá para uma pessoa. Por exemplo, se eu der um direcionamento para Rafa e de repente o mesmo não vai ser útil para Isabelle, eficaz também, então é difícil, mas ele dá graça e a gente vai indo, vai seguindo. É aquela coisa, tá com medo? Vai com medo mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Agora que a senhora mencionou o meu nome, eu acabei esquecendo de me apresentar. Gente, eu sou a Isabelle, tá? Não desculpem, eu acabei de lembrar desse detalhe, mas eu sou a Isabelle. Bom, enfim, vamos voltar, né? Porque perdemos um pouco aqui, mas, bom, a Rafa, ela tá querendo agora fazer a segunda pergunta, só que antes da gente fazer essa segunda pergunta, um detalhe que eu gostaria que vocês falassem, que já foi comentado um pouco também, é que quando vem esse medo, nós colocamos muitas desculpas no meio. Sim. O que aconteceu, por exemplo, quando a senhora mencionou sobre Moisés. Quando Deus chamou ele para falar diante de Faraó, o que ele falou? Ah, mas eu não sei falar. Uhum. Não foi? Então vai surgindo aquelas desculpas nossas, porque nós temos medo. Como se Deus não nos conhecesse. Exatamente, como Né? se Deus não nos Eu fico conhecesse. impressionada com isso também. Então, nessa segunda pergunta que a Rafa vai fazer aqui, vocês vão contar um pouco da experiência mais de vocês também e falar a respeito dessas tais desculpas. Como foi quando vocês descobriram o chamado? Tipo, vocês assustaram? Vocês já de cara se prepararam? Tipo, foram na paz? É como eu disse, eu não me preparei no momento. Porque assim, se a gente tá preparado, eu acho assim, a gente nunca vai estar preparado, na verdade, especificamente para isso. Então, eu já fazia o básico, né, que tem que fazer, que é orar e ler a Bíblia. Então, assim, isso eu já fazia. Só que daí a gente não se aprofunda nas escrituras, por exemplo, no meu caso. Eu não estava me aprofundando. Eu lia, porque é algo cotidiano, é algo que nós precisamos. E às vezes a gente necessita de uma resposta de Deus que a gente só encontra orando e lendo a palavra de Deus. E é algo muito específico. Então, quando isso aconteceu comigo, eu falei assim pro Senhor, Senhor, então tá, eu não sei se eu tô preparada para essas coisas. Aí Deus falou assim, mas quando você vai estar? E quanto mais a gente nega, mais vem essa questão. Quando você vai estar preparado? Vai adiando. Então, quando você vai olhar e vai falar assim, eu tô pronto. A gente nunca tá pronto pro chamado. É igual, teve uma vez que essa menina querida olhou pra mim e falou assim, eu queria muito saber qual é o meu chamado. Eu falei assim, ó, você tá fazendo, primeira coisa, você tá fazendo o básico? Orando e lendo a palavra? Ela falou assim, tô. Eu falei assim, então Deus vai continuar te direcionando. Através de alguma coisa simples. É como eu falei, eu já gostava de uma língua estrangeira, mas eu nunca tive contato com ninguém de lá. Mas eu sempre gostei. Então, nos pequenos detalhes, Deus vai te mostrando. Talvez não seja tão específico, às vezes a gente quer receber uma pessoa vindo apontando o dedo na nossa cara e falando Aquela assim, coisa assim te diz o Senhor. extraordinária. A gente quer algo já, uma estrondoso. Aham. Mas às vezes Deus olhou e falou assim, então, é isso que eu quero pra você. Às vezes Deus vai te direcionando de uma maneira muito sutil. É aquilo. É com base naquilo que a pastora até citou também. A sua vocação. Talvez aquilo que você esteja vocacionado já vem de dentro de você, você nem sabe. Por exemplo, eu sou uma pessoa que, apesar de parecer mais falante, eu sou muito quieta.
E quando eu tô dentro da minha casa, se você me procurar, eu estou dentro do meu quarto, quietinha no meu canto. Eu não sou uma pessoa de estar lá na frente, de ficar falando. Quem me conhece hoje sabe que eu sou assim. Mas Acho que não é a mesma época. Mas dentro da minha casa eu sou assim. Eu sou muito quieta. As pessoas chegam na minha casa, cadê a Evelyn? Tá dentro do quarto. Eu sou assim. Só que então, como que a Evelyn de dentro do quarto vai sair pra pregar pra alguém? Se a Evelyn também não se move, vamos supor. Tudo que a gente vai fazendo, com relação ao chamado, a gente tem que sair da nossa zona de conforto. Porque senão a gente não faz nada, absolutamente nada. A gente vai olhar e vai falar assim, mas eu vou fazer. Aí se você não toma posição, porque é outra coisa que vem com o chamado, posicionamento. Se você quer, você faz. Agora, mas eu não quero. Então você vai negando, mas de repente aquilo tá ardendo tanto no seu coração que não tem como, não sai daquilo da sua mente, não sai aquilo do seu coração. Hoje eu vejo que se eu tivesse feito antes, talvez certas coisas na minha vida teria ido melhor. Lógico que tudo tem um propósito e tudo tem um tempo determinado por Deus. Mas quando a gente faz e aceita e vive, é diferente. É muito diferente. Porque assim, igual o professor estava falando, imagina, nunca pensar e de repente ser. É a mesma coisa. Exatamente. Achei bem interessante quando você falou a respeito do posicionamento e a disposição. Sim. Porque quem quer viver o chamado de Deus precisa ter um posicionamento e precisa estar disposto para Sim. viver o propósito que ele tem para as nossas vidas. E também algo que é bem legal aqui, pessoal, estou acompanhando bastante vocês nos bastidores, obrigada. Comentaram aqui a respeito de nós termos uma base. Que tipo de base? É aquilo que você comentou. Às vezes a gente só espera, por exemplo, uma pessoa chegar até você e apontar o dedo na sua cara e falar, Deus falou isso daqui. E às vezes a gente parece que só fica nisso, sabe? Só se preso apega no a isso. estrondoso, né? Parece que hoje em Exatamente. dia a gente só espera ouvir a voz de Deus. Se vem alguém falar, a gente não ouve Exato. pela Bíblia. Sendo coisa que do a própria Bíblia é a revelação de Deus falando com a E gente. dá respaldo, né, pra E nos isso. dá resposta, exatamente. E assim, essa coisa da gente ter a base, por exemplo, é o que nós temos na nossa igreja, que é, por exemplo, a escola dominical, onde a gente Exatamente. sempre está Sim. se aprofundando, aprendendo da palavra de Deus. Nós também, lá da ADVN Tatuapé, ADVN Água Branca, ADVN Rio Claro, ADVN Pau da Linha, ADVN, nós temos o curso teológico, Sim. né? Muito bom. Muito bom. Muito bom. E é bem legal a gente estar falando a respeito dele, porque é algo que eu posso dizer que eu sou aluna, a pastora Débora também, que é algo que mudou nosso pensamento, muitas coisas que a gente tinha dúvidas, muitas coisas que a gente se prendia, que tudo era pecado, lembra, pastora? É libertador, né? Exatamente. Conhecereis a verdade E ela liberta. e ela liberta. Exatamente. Então, assim, é algo para crescimento nosso também. Sim. Como a gente falou, Deus tem um chamado para nós, mas também nós temos que buscar fazer a nossa parte. E ter essas bases com a gente, sempre estar buscando, orando, buscando mais conhecimento da palavra de Deus, é fundamental. Sem dúvida. Aproveitando o gancho da Evelyn, ela disse no primeiro momento, não. Eu rejeito, tenho medo do novo. Sim. Só que quando Deus fala, é diferente de Sim. quando a Débora fala. Nossa, Porque ele sim. trabalha aqui dentro e ele transforma. Eu me lembro de um culto, esse pastor nem sabe que Deus o usou para dar uma resposta para mim. Eu relutando, porque eu falei, não quero ser esposa de pastor, mesmo sabendo a evidência do chamado do pastor Alex. E eu não me vejo, e o pastor ministrando num culto, nada de extraordinário, um culto normal, de final de semana, e o pastor, ele pregava com uma autoridade de Deus, e ele olhava na minha direção e dizia assim, a minha vontade vai acontecer independente da sua. Eita. É forte. Vocês gostam muito dessa palavra, é forte. Só que é diferente. Quando ele falou isso, no primeiro momento você leva um choque, mas eu sabia que aquela palavra era para mim. Porque a palavra não volta vazia. Só que automaticamente essa palavra já foi mudando o meu coração. Então, sobre posicionamento, aí eu comecei a me posicionar. Sim. A Rafaele perguntou
o que você fez, qual é o tipo de preparação. Você começa a orar, que é a base. Gente, por mais que o evangelho ele é simples, não tem fórmula mágica para crescimento, fortalecimento espiritual. É oração e Bíblia. Eu, falando de escola bíblica, passei a ser aluna da escola bíblica, lá voltando agora, né, antes de chegar nesse chamado, eu trabalhava na minha adolescência, eu trabalhava de segunda a sexta, no sábado estudava, domingo eu queria dormir até meio-dia. E dormia até meio-dia. Hoje os meus filhos querem me matar porque eu não deixo ninguém dormir até meio-dia. Mas enfim, e aí o Alex naquela época, nós já namorávamos. E ele era superintendente geral da escola bíblica. E aí o pastor, nosso pastor querido, o pastor Carlos Duó, ele disse para ele assim, por que a sua namorada não vem na escola bíblica? Eita. Você é superintendente geral, eu estou aqui para te ouvir, sou o seu pastor, estou aqui para te ouvir. E por que ela é melhor do que eu e não vem? Nossa, aí pegou de jeito, hein? Pedrada. Se você é bem isso. Mas gente, aí eu passei, aí no começo eu ia por obrigação. Mas daí vai nascendo, vai nascendo aquela... Então é libertador, porque daí você vai aprendendo e todo domingo, gente, de manhã, EBD não é bom dormir, tá bom? É escola bíblica dominical. Então, assim, vale a pena. Eu comecei aí, falando de base, acabei linkando, né? Sim. Comecei aí, foi nascendo essa vontade, esse desejo de aprender. E, como eu disse aqui, quando eu olho para trás, Deus já vinha me preparando para algo que eu não queria, que eu tinha medo. E depois, quando ele disse, a minha vontade vai acontecer independente da sua, eu entendi e falei, não, Senhor, eis-me aqui. Se ele precisa de mim, então vamos junto. Fácil eu sei que não vai ser, mas o Senhor vai estar conosco, né? Quando a senhora estava falando a respeito da EBD, eu vou falar um pouco porque vocês sabem, né? Por que será que ela vai falar? Coração aqui, gente, mora no meu coração. Basicamente, quando eu comecei a estar na frente ali da superintendência da IBD, antes, eu também sempre participava, tudo. Eu ia na IBD, era bem interessante porque os jovens lá na nossa igreja, eles sempre foram muito participativos. Sim. E as nossas aulas eram bem legais, professores muito bons também. E aí, de repente, chegou o momento para eu fazer parte da superintendência. E aí, de início, a gente pensa assim, nossa, mas é uma coisa muito grande, como que eu vou fazer isso? E aos poucos a gente vai vendo, conforme o tempo vai passando, que é Deus que está no controle. Sim. E quando Ele chama a gente para fazer alguma coisa, é porque Ele já vê lá o futuro. Ele sabe o porquê também que Ele faz isso, é óbvio, porque Ele é Deus. Exatamente. Mas às vezes a gente não entende no momento. E eu falo que, estando ali, eu aprendi muita coisa e aprendo até hoje. Gente, a classe das crianças é demais. É demais. As crianças às vezes fazem umas perguntas que eu falo assim... Tá, da onde vocês estão tirando isso? Peraí que eu vou chamar o pastor, porque, sabe, são pra frente, são... E assim, temos professores também muito bons, vou parabenizar eles aqui, com são certeza. Excelentes, né? Acredito que lá no Água Branca também tem professores muito bons. Mas são coisas que, às vezes, a gente se pega pensando e fala, Deus, como o Senhor é perfeito em tudo que faz. Sim. Mesmo que, às vezes, a gente não entenda e tenha medo, mas o Senhor tá no controle, então é bom a gente confiar. Mesmo que pareça um pouco assustador e parece que não vai dar certo, a gente queira colocar as nossas desculpas, mas no final acaba dando certo e a gente acaba se preparando mais ainda, porque é aquilo que, mais uma vez, a Evelyn falou. Tudo bem, a gente pede uma direção, a gente busca, mas quando Deus fala, aí a gente fica, tá, mas aquela eu sou coisa incapaz, meio... né? Porque a gente acha que tudo, como nós somos bem pequenininhos diante de Deus... A gente se acha incapaz de fazer aquilo que Ele quer. E é um negócio impressionante. Vou dar um exemplo aqui. Maria, mãe de Jesus. A gente ia chegar aí, ó, glória. Imagina uma menina, porque era uma menina. Uma menina. Ser chamada para
carregar aquele que ia salvar a humanidade. Então, assim, é um chamado, e ela não teve medo. É um negócio, assim, que é incrível, que ela olha pro anjo Gabriel e fala assim, e como vai ser feito? Só isso. A única dúvida dela foi, como vai ser feito isso? Então, é algo, assim, que a gente tem que analisar também, que a chamada, ela pode ser muito, às vezes, no nosso ver, pesada, mas olha o que ela fez. Ter que olhar, eu não sou mãe, mas imagina o peso de você carregar, de cuidar, de trocar fralda. Isso é uma força, assim, estrondosa. E no final, ver todo o sofrimento, mas saber que tudo ia valer a pena. Hoje, se a gente for analisar, quem conseguiria viver isso? Eu, se fosse mãe, eu acho que ia me quebrar tanto de olhar e falar assim, eu carreguei, eu cuidei, eu vi andar. E no caso dela, ela viu tudo isso. Ela viu a evolução de Jesus como homem e como Senhor da vida dela também. E pegando um gancho, Evelyn, quando ela diz sim, ela era comprometida, né? Noiva já, prestes a se casar. Ela nem pensou na reputação. Sim. Imagine como ela ia ficar mal falada, pareceu grávida e como ela nem questionou isso. Nem questionou. Ela simplesmente confiou e deixou que o propósito se cumprisse. É algo lindo também. Eu acho que a vida dela também, como ser um instrumento de um propósito e um chamado, é algo incrível. Se a gente for analisar tanto biblicamente, ver a ideia que ela teve de olhar e falar assim, bom, não sei o que vai acontecer, quantas pessoas, eu não sei o que vai sofrer, mas eu tô aqui. Essa é a essência também do chamado. É você posicionar. É igual, Isaías fala. A pergunta do Senhor, melhor dizendo. A quem enviarei? E ele é a pessoa que ora e fala, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, se a gente não quiser ser enviado também, não adianta de nada. Mas se posicionar, ser firme, falar, eu vou, mesmo com medo, mesmo cheio de dúvidas, a gente tem que ir. Estar disponível, né? Estar disponível é algo de extrema importância. Eu lembrei do livro que a senhora comentou um pouco antes da gente começar aqui o bate-papo sobre o tema Mulheres Improváveis. Mulheres Improváveis. E também a gente começou falando a respeito de alguns homens, destaques, personagens da Bíblia, mas também temos mulheres que foram destaques. Uma delas foi Maria, igual você mencionou. Mas temos tem algumas Esther, outras, né? Esther, uma menina órfã, criada pelo primo, né? E provavelmente nasceu no cativeiro, Então, assim, não tinha uma família perfeitinha que nem a gente imagina, aquela família de margarina. Não existe isso, gente. E Deus usou a beleza dela, colocou ela dentro de um palácio para salvar um povo. Sim. É uma improvável. Sem dúvida, eu sou uma improvável, né? Nós somos improváveis. Então, esse medo é bom, de certa forma, porque nos faz ser dependente exclusivamente dele. Eu lembrei de algo aqui, uma frase que eu vi, acho que foi no decorrer dessa semana, só complementando mais ou menos com o que a senhora falou, que assim, em relação ao chamado de Deus, por exemplo, quando surgem pessoas que às vezes querem atrapalhar, acaba ajudando. Quando é uma coisa direcionada por Deus, até essas pessoas que querem atrapalhar, acaba ajudando. Transforma o mal em bem. Exatamente, quando a senhora falou a respeito da beleza de Esther. Gente, Deus é perfeito em tudo. Ele não perde nada. Eu costumo dizer que ele não perde absolutamente nada. E nada surpreende ele. Nada a gente acha que a gente está surpreendendo Deus. Mas não. Então agora, pessoal, na última pergunta a Rafa vai fazer, porque a Rafa, ela estava muito empolgada para falar, mas ela tá quietinha hoje, né? Eu sou quieta, amiga. Muito, sempre. Quem te conhece que te compre. Amigas, me contem, quando vocês descobriram o chamado de vocês ficaram assustadas? Aí depois, como que foi quando vocês foram vivendo o chamado? Vocês foram vivendo na paz, continuaram com medo? Pra mim, particularmente, assim, o medo é bem menor. E paz, te dá paz porque você sabe que você está no lugar certo
fazendo a vontade de Deus e saber que Ele é seu aliado, isso produz paz. Mas aparecem coisas no caminho diferentes que, como eu disse, não tem uma fórmula pronta, né? Mas hoje, depois de mais de uma década, né, dirigindo, auxiliando o meu marido, uma coisa que eu queria linkar aqui é que uma das dificuldades que eu tive como esposa de pastor é que às vezes quer colocar a gente, está precisando de uma regente, vai lá, está precisando disso, vai lá, e tem que passar por todos aqueles departamentos da igreja. E hoje eu entendo, depois de uma certa experiência, depois de sofrer um pouquinho, que o meu maior chamado é auxiliar o meu pastor. É auxiliar o meu marido. Então, esse é o meu primeiro chamado. Auxiliar, ajudá-lo ministerialmente, mas ele é o pastor. E se nesse meio caminho eu descobrir algum outro chamado, seja para pregar a palavra, que não necessariamente tem que ter a esposa do pastor ter esse chamado, mas ela pode se descobrir como eu estou me descobrindo agora, né? Mas tudo começou com uma base que foi citada, que é a escola bíblica, né? Depois teve a nossa primeira turma de teologia e Deus me deu a honra de participar. Então, ser intencional. O posicionamento que a Evelyn mencionou é ser intencional para que aquilo possa fluir e possa glorificar a Deus, né? Então, hoje é mais tranquilo, dá paz, porque você sabe, eu sei hoje que eu estou no meu lugar, que Deus quer que eu esteja. Agora, por mim, hoje eu acho que é mais fácil. Antes eu não tinha muita paciência, sendo bem sincera. Porque eu não tinha muita paciência porque era mais difícil pra mim. É igual eu falei, eu era muito no meu cantinho ali, quietinha e tal. Ficava muito nervosa quando recebi a oportunidade. E olha que eu cantei desde sempre, eu acho. Mas eu cantava na igreja desde sempre. Mas assim, quando eu aceitei, quando eu me posicionei, ficou muito mais tranquilo. Ficou mais fácil de lidar com certas coisas. Por exemplo, ela tá quietinha hoje aqui, nesse bate-papo. Mas ela me questiona muito em algumas coisas que eu falo assim, se eu não tô preparada, se eu não tenho um pouquinho, assim, de sabedoria, às vezes a gente pode acabar direcionando alguém errado. Como você já também citou. Então, quando Deus nos chama para alguma coisa e o direcionamento vai acontecendo, não vou falar que vai ser fácil. Fica mais tranquilo de você entender. Fácil não vai ficar nunca. Se a gente quer facilidade, então a gente tá no caminho errado. Mas, como eu disse, eu não tinha muita paciência. Hoje eu consigo ter muito mais paciência de lidar com certas coisas que eu não tinha. Por exemplo, se me perguntar qualquer coisa, eu sou daquelas que olha e fala, respira fundo, vai, fala. Porque às vezes a gente troca sinceridade às vezes a gente acha que a gente está sendo sincero, acaba magoando. Então a gente tem que ter muita sabedoria em determinados assuntos. Como você, que tem que cuidar de pessoas, deve ser muito difícil. E pregar a palavra também é uma forma de cuidar. Então quando eu, no meu caso, eu vou pregar, eu fico com muito temor. Porque eu sei que é a revelação daquilo que Deus falou para mim. Mas às vezes, aquilo que Deus falou pra mim só vai ser aceito, às vezes, ou ser direcionado, melhor dizendo, para uma pessoa específica. Vamos supor, tem uma igreja com 1000 pessoas, às vezes Deus só quer usar você para falar com uma. No caso da pregação, como é na minha vida. Então, assim, às vezes a gente coloca, voltando aos assuntos que a gente falou da negação, às vezes a gente acha assim, pequeno, não tem condição. Ai, mas eu gaguejo falando. Porque tem gente aqui, no meio dessa roda, que sempre fala assim, não, mas eu não vou conseguir fazer. Eu não sei falar. Eu não sei falar, eu não sou... As desculpas. Não sou boa o suficiente. Aí eu vou pensando assim,
Mas como você não é boa o suficiente se Deus está te chamando para fazer algo? Nem que tenha que falar no 2x, né? Exatamente. E normalmente fala bem, assim, no 2x. Mas se a gente começa na negação, significa que a gente querendo não tá no caminho certo, porque de repente, para quem falava que não aceitava a oportunidade nem por um decreto, já aceitou, já falou. Para quem acha que nunca ia pegar no microfone pra pregar, já tá pregando. Oh, glória. Então, Tá fluindo. exatamente. Como alguém que nunca falou, nunca você é esposa de pastor, hoje é. Gente. Ou como que eu vou cuidar Falou da não, EBD? já é uma evidência. Cuidado com os nãos, hein, que É. você fala. Então, quanto mais a gente vai, como a gente já falou sobre ter a base, se posicionar, aceitar, gente, aquilo vai preencher no seu coração. É isso. É algo que preenche a sua vida, assim, quando você entende. Eu escutei isso, esses dias eu escutei a pastora Camila Barros falando sobre isso. Porque se a gente, como eu citei o versículo porque dele por ele, quando a gente para de fazer algo, porque muitas vezes no meio da caminhada, e da chamada, a gente fala, vou parar aqui porque não vai dar certo isso não. Às vezes a gente olha e fala assim, a gente é tão incapaz que a gente não tem condição. Aí Deus olha de lá do céu e fala assim, mas você estava indo tão bem, por que você saiu do caminho? Porque quanto mais a gente deixa de caminhar com o Senhor, mais as coisas parecem que vai... as peças do quebra-cabeça não dá encaixe. Só que quando a gente aceita, se posiciona, tá orando, tá buscando, a obediência leva a tudo se encaixar no seu devido lugar. E é isso que Deus faz. A chamada pode ser difícil, pode ser complicada, pode ser dolorida. Mas quando a gente faz, fica tudo mais tranquilo quando a gente aceita. Mas não diz que vai ficar fácil, mas fica mais fácil de entender. Eu acho que é isso. Esse buscar, ele é tão importante, e também a questão da disposição, nossa, que teve uma vez, eu estava conversando com uma amiga minha, ela não é daqui, mas eu falei para ela, falei assim, nossa, às vezes a gente faz tantas coisas na igreja, como a senhora tinha mencionado também, às vezes você faz uma coisa aqui, uma coisa ali, vai reger ali, vai fazer outra coisa, e quando você para um pouco para pensar, você fala assim, eu tô fazendo 1001 coisas, mas o que exatamente Deus quer que eu faça? Uhum. Eu não sei vocês, mas eu já passei parei por isso. pra pensar nisso e eu falei assim, calma aí, vamos respirar um pouco Sim. agora e analisar. Eu tô fazendo tantas coisas, mas o que realmente, pra que realmente Deus me chamou? E aí eu tava conversando com ela e ela é super nova assim também, ela tem os seus 20 e poucos anos e eu lembro uma coisa que me marcou muito, que ela falou assim... Você tem que buscar, com certeza, buscar esse discernimento no Senhor também, né? Para que Ele possa te mostrar. Mas uma das coisas é... Veja o que você mais gosta de fazer. Comece a observar o que você mais gosta de fazer. Sim. O que... Sabe, você gosta de fazer tudo. Mas o que arde seu coração? E é sempre isso. Que... E aí eu comecei a analisar e eu falei, de fato, porque sempre tem alguma coisa, parece que a gente se volta mais. Não que as outras coisas a gente não faça Sim. como deveria fazer. Na verdade, sim, a gente faz até pouco, né, do que a gente deveria fazer. Uhum. Mas sempre tem alguma coisa que arde no nosso coração. Eu acredito que vocês também já passaram por essa dúvida. E é uma coisa também que pra gente... Uma das dúvidas que nós temos, para começarmos a analisar o que arde no seu coração quando você tá fazendo alguma coisa ali pra Deus. Sim. Que é como que eu posso dizer, um caminho também para você, sabe, começar a abrir a sua mente, buscar mais, Se falar, dedicar Senhor, mais será que é àquilo. isso? Exatamente. Você falando isso, eu lembrei de uma amiga também, que eu vejo um potencial muito bom nela. Ela flui, ela é professora, e eu conversando com ela esses dias, ela falou que recebe tantos convites para o departamento infantil, voltado para o infantil, que ela trava. E o primeiro momento é o medo, que nós mencionamos, ela trava e ela, não vou. E eu falei, filha, vai com medo mesmo.
Porque quem te chamou foi Deus, ele te capacita. E ela fala muito bem, as coisas fluem, mas ela não consegue ver isso. Só que quem está de fora vê. Então, às vezes, também para a questão do direcionamento, qual é o meu chamado? Eu faço tanta coisa. O que você falou, Isa, é muito interessante. O que mais arde em você? O que te mais motiva, o que mais te dá prazer na alma, né? E, de repente, você perguntar, analisar o que os outros, principalmente aqueles que convivem com você, o que eles acham, o que eles veem que flui mais, porque isso também pode ser um direcionamento, te ajudar aí nesse direcionamento para o seu chamado. Sim. Eu posso dizer que isso foi uma das dúvidas, assim, e depois eu comecei a abrir um pouco mais a mente quando ela falou sobre isso daí. E eu falei assim, gente, tão jovem, tão esperta, mas por quê? Ela também é uma pessoa que faz de tudo na igreja. E aí, aquilo que a senhora falou, a importância também da gente conversar com pessoas mais velhas, ou pessoas que veem algo que muitas vezes a gente não vê. E foi basicamente também o que aconteceu com ela. Sim. Quando, não sei quem exatamente, mas ela contou que era algo também que ela se sentia perdida, mas ela começou a se encontrar. E normalmente, na igreja, a pessoa ela sempre vai se destacar por alguma coisa que ela faça. Ela pode fazer muitas coisas, mas vai ter uma Sempre em um destaque. Então, isso flui. E a igreja vê, todos que estão em volta acabam vendo aquilo. Sim. Então, isso ajuda com certeza. Bom, meninas, eu acredito que a gente está chegando já ao final. Bom, deixa eu ver o chat aqui, porque o pessoal mandou alguma coisa. Ó, um chamado muitas das vezes, ele vem através do seu preparo anterior, assim como Davi. Foi o que o pastor Jefferson mencionou aqui. É que a gente já parou de falar dos homens da Bíblia, agora só foi das mulheres. Brincadeira. E é justamente da questão da preparação anterior. Mas eu acredito que tem mais algumas perguntas, Rafa? Você tem alguma dúvida? Tem alguma coisa que você queira perguntar? Já tá até sanando O nossas momento é dúvidas agora. aqui. Amigas, quando vocês falaram que tipo, vocês tiveram uma negação e vocês pagaram ou pagam algum preço por esse momento de negação que vocês tiveram, de não querer cumprir o chamado de vocês ali naquele momento? Pagar, eu acho assim. Pagar não, mas talvez algo te leve a fazer. Por exemplo, como eu falei, pagar eu acho que é muito específico. Parece que Deus assim. pune, né? Porque Deus nos dá o livre-arbítrio. Então, tem horas que a gente acha que vai ser bombástico. Oh, meu Deus, amanhã eu vou pegar no microfone sem estar tremendo e vou falar alguma coisa. Mas não é assim. Então, eu acho que não pagar, mas Deus vai te direcionando a fazer isso. Por exemplo, a primeira vez que eu preguei, eu estava extremamente nervosa. Não consegui falar aquilo que eu estava tentando transmitir na maior paz. Não consegui. Mas, num determinado momento, quando eu terminei, eu olhei e falei assim, bom, não é um bicho de 7 cabeças eu vim aqui e falar aquilo que tá no meu coração, que Deus já tinha me revelado. Então, acho que tudo isso acontece. Mas não é um negócio que você tem que pagar. É algo... Uma punição. Uma punição. É algo tranquilo, igual eu tô falando. Tranquilo, entre aspas, porque vem aquelas coisas assim. É como Jonas. Dá o exemplo de Jonas. Jonas negou que queria ir para um lugar que Deus tinha mandado ele ir. Então, se a gente analisa bem, no final da história de Jonas estava fazendo o quê? Pregando no lugar onde ele não queria. Só que os meios que ele precisou ir é algo que transformou a história dele também. E é citado por Jesus. Jesus cita ele, falando que ele ficou lá durante 3 dias, dentro da barriga do grande peixe. Então, tudo isso, talvez, às vezes agora, nesse momento, Deus esteja te colocando em situações que você fala assim, não espero viver. E de repente você já está vivendo. Você acha que alguém vai...
Agora pensa em alguém sem consciência olhar e falar assim, eu fiquei dentro da barriga de um grande peixe durante 3 dias. Esperava super isso. E eu esperava que o peixe fosse lá e depois me levasse para um lugar onde eu não queria. Não existe isso. Pra gente, na nossa cabeça, é o improvável. Mas é isso que Deus faz. Deus pega o improvável, molda e coloca onde Ele quer. Por exemplo, você sempre tem várias dúvidas às vezes. Só que você também, às vezes, quer buscar em coisas muito específicas, em pessoas muito específicas, e Deus, às vezes, quer revelar coisas que é íntimas pra você especificamente. Vai ter coisas na nossa vida que a gente vai viver que a gente nunca vai esperar viver. É igual, onde a Evelyn do Casulo, de dentro da casa, ia estar hoje aqui, conversando num bate-papo, cheio de câmera, eu nervosa. Olha, se você é nervosa, eu não sei como que eu fico então, porque ela transmite paz aqui, meu Deus. Não parece, né? Muito, Não. muito nervosa, mas mesmo assim, aonde que sai de algo assim? Por exemplo, quem imaginava a história de Pedro? Um cara totalmente sanguíneo que foi lá, cortou a orelha de alguém e depois, na primeira pregação, depois de transmitir aquilo que é a história de Jesus. Quantas almas se converteram naquele momento? Então Deus vai te dar experiência para viver com relação ao chamado que você não espera. Que você às vezes vai ter medo no meio, mas não é uma punição. Ele quer te direcionar para aquilo, porque no futuro você vai poder dar testemunho daquilo. E é difícil porque às vezes a gente não quer, mas você precisa viver. Eu, por exemplo, só dando mais um exemplo, eu fiquei muito doente. Eu fiquei muito doente de emagrecer muito rápido. Então, quando hoje eu analiso, se eu não tivesse ficado doente, da onde é que eu ia tirar força para estar aqui hoje também? Então, Deus vai nos dando trajetória no meio do nosso chamado. E não é assim, bombástico. Amanhã eu vou viver isso. Oh, meu Deus, um peixe vai me engolir do nada. Não é assim. Mas, como eu falei, é uma caminhada assim, é uma trajetória que às vezes você vai tropeçar, você vai cair, você vai falar não. Às vezes, no meio da caminhada, você vai dizer não. Mas tudo vale a pena no final porque a gente está fazendo a vontade de Deus. Quando a gente deixa de fazer a nossa vontade, faz a vontade de Deus, fica as coisas mais claras. Flui. É algo que está no escuro, que de repente está no claro e tudo fica mais tranquilo de se entender também. Mas pagar não. Então Deus te dá uma trajetória pra no futuro você usar isso e tipo ela que cuida das pessoas. Então Deus dá uma trajetória pra ela de algumas coisas lá pra ela poder cuidar das pessoas hoje, é tipo isso? É tipo isso, amiga? É, assim, quando eu olho, você falou assim, quando você disse não, Deus te puniu. Acho que foi nesse sentido, né, que ela perguntou. Não vê, eu acho que quando, no primeiro momento da negação, talvez eu poderia estar vivendo outras coisas, Sim. se eu tivesse dito sim logo de cara. Mas eu acredito que, como eu disse, Deus não perde nada, então tem um propósito. Quando você sai da negação e diz, Senhor, eis-me aqui, estou disponível, automaticamente esse chamado vai atingir e começar a mudar você primeiro. Sim. Então, uma menina totalmente retraída, tímida, caipira, assim, que se usava muito na minha geração, né, na minha época. E trazer ela à tona e pôr diante de pessoas. Então, isso assusta. Eu tenho dificuldades ainda em muitas questões, mas eu estou no processo. Então, tem gente que me vê e fala, não parece. Mas não é, porque Deus já vem trabalhando, moldando. Então, eu não acredito numa punição. Quando você, Evelyn, citou Jonas, se ele tivesse dito sim, ele não teria passado pelo que ele passou. Foi uma punição, foi um meio que Deus usou para mostrar para ele, Jonas, a minha vontade é soberana. Sim. Ela vai acontecer. E ele entrou no caminho e foi para Nínive para fazer o que Deus havia designado. Então, eu também não penso como uma
Tem muita gente que usa aquela frase, pagar o preço. Sim. Não, pagar o preço não. Quem já pagou esse preço foi Jesus por nós. Dá a impressão que Deus é aquele Deus que pune, Deus severo. Carrasco, né? Exatamente. Alguém, assim, também que a gente pode mencionar, um improvável, é o próprio Paulo. Perseguidor dos crentes e depois se tornou um dos maiores pregadores do evangelho. E passou a ser perseguido, né? E depois passa a ser Mudou perseguido. de lado. Bom, meninas, acredito que agora a gente esteja chegando ao final. Eu agradeço a vocês também pela participação. Queria ver antes também se vocês têm algo a mais para dizer ou queira fazer um agradecimento específico. Na verdade, eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar, né? Que Ele é maravilhoso, é o Pai nosso, que cuida de nós. Agradecer a vocês pelo convite, é uma honra estar aqui. E a vocês que vão nos assistir, nos ouvir, espero que esse bate-papo possa iluminar, dar uma direção aí para o chamado de vocês, porque todos nós temos um chamado, sem dúvida. Eu também queria agradecer a Deus. No começo eu fiquei meio relutante com o convite, eu vou dizer. Mas eu estou muito feliz de estar aqui, de ter compartilhado algumas das minhas experiências com vocês. E queria dizer para quem está nos ouvindo que Deus te chama para viver algo. Então, se você ainda tem dúvida ou está com medo, entenda, tudo tem um processo, tudo tem um propósito e Deus vai estar sempre disponível para te ajudar e te direcionar. Se o seu medo está te fazendo parar, não pare e continue, porque Deus vai te usar, independente da área onde você esteja, Deus quer te usar. E é isso. Agradecer a vocês, foi incrível, foi muito bom. Muito bom. Foi muito bom estar aqui e é isso. Amém. Rafa, Não tem nada pra falar, não. não quer agradecer? Amei essa experiência, achei bem diva, mas não é pra mim, eu acho, entendeu? Não tô pronta pra isso. Ó, o mas eu achei chamado. muito- Ó, cuidado com os nãos, viu? Que foi falado aqui, ó. De repente, A maior você tá no lugar evidência. Da cuidado. Receba aí, varô. Não é pra mim, não. Mas achei muito legal estar aqui e achei uma experiência maneira. Espero que quem assista ache legal também, né? Porque senão foi bem... Olha, vigia. Bom, eu tenho a dizer... Você terminou? Desculpa. Eu tenho a dizer também, agradecer a vocês. Foi uma experiência bem legal. Eu confesso que, de início, eu fiquei um pouco apreensiva e nervosa. Pra quem me conhece sabe, minhas mãos ficam suando aqui. Mas desde o começo, quando a responsável por isso, tá, gente? Vocês vão conhecer ela logo, logo, que é a Isabelle, a outra Isabelle. Quando ela falou a respeito da gente estar ajudando para fazer esse podcast, eu falei assim, Senhor, eu não posso dizer não pra Isa. E sabe por quê? Porque ela é uma das pessoas que quando eu falo alguma coisinha pra ela, ela falou, tamo junto. Ela topa tudo. Eu falei, não posso dar essa mancada com ela. Claro, primeiramente é com Deus, mas assim, eu não poderia dar essa mancada com ela e dizer não. Sim. Mas eu confesso que durante a semana inteirinha, eu tava falando com uma pessoa em específico e eu falei assim, não, eu não queria fazer, porque não sei o quê, não consigo, não vai, trava. E a pessoa falou assim, não, eu confio em você, vai dar certo, você é capaz. E eu falei, ai meu Deus, será que eu sou mesmo? Aquela coisa, né? Eu só sei que a gente chega aqui e a gente chegou e foi muito bom desde o início. né? Antes da gente começar a gravação, a gente já começou a conversar aqui, se sentimos mais à vontade. E eu acredito que também Deus nos direciona Sem dúvida. Ele sempre está no controle de tudo. Então eu gostaria de agradecer muito a vocês por receberem esse convite. A pastora Débora, que recebeu o convite um pouco em cima da hora. Até peço Imagine, um perdão. prazer. A Evelyn também, que se prontificou e vamos lá e tamo junto. Eu até tava comentando com a Rafa, falei assim, eu achei uma boa ter convidado mesmo você, Eve, por, tipo assim, a gente já se conhecer Sim. e se sentir um pouco mais à vontade. Porque às vezes, se fosse talvez uma pessoa de fora, talvez a gente não ficasse tão à vontade travar, assim, né? travasse. Então, eu só tenho a agradecer a vocês, obrigada por atender Obrigada. o convite. A resposta de vocês foram muito boas, eu confesso que foi algo também que eu vou levar pra mim. Porque eu sou novinha ainda, viu, gente? Tenho muito pra aprender. Então, agradeço a Deus pela vida de vocês. Rafa, muito obrigada por estar aqui.
E fica tranquila que futuramente vai ter mais, tá? E você vai estar participando. Primeiro de muitos. Primeiro de muitos. Bom, pessoal, eu acredito que é isso. Nós vamos fazer uma oração para encerrar. Mas antes também gostaria de estar agradecendo o pessoal lá dos bastidores. Obrigado, produção. Exatamente, o som. Ficaram falando aqui no meu ouvido e eu falava, não tô entendendo nada aí no chat. O que tá falando? Mas agradeço a vocês por estar sempre nos ajudando aí. O pastor Jefferson também tá aí. Porque eu acredito que é a primeira vez de todo mundo fazendo um podcast aqui, né? Gente... Sair da zona de conforto. Exatamente. Então, assim, agradeço vocês atrás dos bastidores. O Gui, o Alisson tá aí, a própria Isabelle tá aí vendo. A Manu tá aí também. E o pastor Jefferson. Agradeço a vocês também que vão estar nos assistindo. Que Deus possa, de alguma forma, tocar em seu coração e com esse bate-papo também você possa refletir na sua vida e possa saber mais o que Deus tem para você. E eu acredito que é isso. Os nossos agradecimentos, nós vamos orar agora. E só? Mais algum comentário? Alguma coisa em específico? Não, eu acho que é isso. Eu acredito que o pastor Jefferson também não queira falar nada. Mas antes, pessoal, antes da gente encerrar... Só um detalhe. Daqui a alguns dias nós teremos também uma outra gravação que vai ter uma participação super especial e espero que vocês... É algo que vai complementando. Então, eu espero que vocês assistam também. E é isso. Que Deus possa abençoar a vida de cada um mais e mais. Amém. A gente vai fazer essa oração para estar encerrando. E como a pastora Débora foi escolhida para orar hoje, então ela vai orar mais uma vez. Pode ser assim? Eu acho Pode. que Jurava que era Evelyn agora? Eu já tava assim, você Vamos tirar um opa! dedos aqui? Vamos Débora. orar, então, agradecendo a Deus, né, por esse privilégio. Senhor Jesus, muito obrigado por esse momento que o Senhor nos proporcionou. Somos gratos a Ti, porque o Senhor nos escolheu, apesar de sermos improváveis, mas que a Tua vontade, que é soberana, possa se cumprir em nós e através de nós. E a todos que nos assistem, que eles também possam estar disponíveis ao Teu mover e que o Teu nome possa ser glorificado através da vida de cada um dos Teus filhos. Muito obrigado, é o que nós pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Amém. meninas. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigada, É um pessoal. prazer. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Levar o que faz da minha vida algo que valeu a pena.